Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos e amigos, nós tenhamos aí na presença desse glorioso Deus de Israel, um dia abençoadíssimo que nós possamos contemplar a sua glória, dia após dia, que nós sejamos uma bênção nas mãos desse glorioso Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Amados irmãos, eu quero falar de coisas seríssimas, que tem acontecido conosco nesses últimos dias, que nós precisamos aí, em nome de Jesus Cristo, nos qualificar para o reino de Deus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom, em todo tempo Ele é soberano, eterno, amável. O nosso Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é aquele que nós temos que adorar, colocar a nossa vida nele. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu tenho um texto que ele está aqui em Jeremias. Muitas vezes nós trazemos um texto, mas esse texto muitas vezes ele só serve de base para aquilo que queremos trazer para a igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na vida da amada irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém? É o texto que está em Jeremias capítulo 18. É um texto que Deus fala com Jeremias para ele estar indo à casa do oleiro. E eu quero compartilhar com os amados irmãos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu colocar um fundo musical aqui para ficar melhor da gente conversar, E cremos que Deus fará uma obra na minha vida e na tua vida, e nós precisamos receber de Deus a profunda orientação, que Ele venha nos orientar nessa manhã, que Ele venha aí operar na minha vida, que Ele venha operar na sua vida, e que nós possamos receber de Deus aí verdadeiro conselho, nós possamos ser uma bênção nas mãos do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Amém? Glórias a Deus. O texto está em Jeremias, capítulo 18, seu versículo 1 em diante. Amém? Ele diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No entanto, em que falar contra, aleluia, uma nação, contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que eu falar de uma nação, de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei
do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Como muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará, maneará a sua cabeça. Como vento oriental, os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projeto contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firmemo-lo com a língua, e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e os seus maridos sejam feridos de morte, e seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me e amarraram laços aos meus pés. Mas tu, Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. A paz do Senhor Jesus, as minhas amadas irmãs, que Deus esteja abençoando na data desse dia, amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí com a nossa irmã Marina Salles, também a nossa diaconisa Dacília, né, que eu já falei a respeito, e também a nossa irmã Noemi, né, que Deus esteja abençoando aí
as amadas irmãs na data desse dia, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor para todas vocês. Minhas amadas irmãs, nós temos visto a preocupação de Deus quando ele fala com Jeremias para descer à casa do oleiro e para que Jeremias esteja assistindo o trabalho do oleiro sobre as rodas. E conforme o oleiro ele está trabalhando com a massa, com o barro e ali fazendo o vaso, e de repente o vaso quebra e o oleiro ele amassa o barro novamente, o Senhor fala com Jeremias e Jeremias observa atentamente aquilo que o Senhor quer falar com ele na íntegra, literalmente. E quando Jeremias ele contempla o oleiro com a mão dentro do vaso, uma mão por dentro, outra por fora, dando forma ao vaso, quando de repente aquele vaso se quebra, a roda ela para de rodar, porque o oleiro ele tem que pegar aquele barro e jogar sobre a mesa novamente, jogar água e dar liga ao barro para fazer um novo vaso. E nisso Jeremias ele observa e ele ouve Deus falando com ele, e ele diz para Jeremias: assim, Jeremias, conforme o vaso que estava na mão do oleiro ele se quebrou, assim é toda a casa de Israel nas minhas mãos. Será como o oleiro ele fez assim com este barro, assim também eu farei a toda a casa de Israel. Deus está buscando o conserto do povo. Deus está buscando trazer o povo à sua presença. Mas o povo ele começa a falar que eles andarão segundo as suas próprias concupiscências e segundo o seu próprio coração. Segundo o texto que nós lemos, ele está dizendo que não ouvirá a palavra dos profetas nem dos sacerdotes, eles não ouvirão as palavras de Jeremias. E Jeremias diz que o povo cava um poço profundo e joga Jeremias ali dentro do poço, atado pelos pés. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que semelhantemente a este acontecimento que aconteceu ali no passado, este acontecimento, amados irmãos, tem acontecido conosco na nossa época, nesses dias atuais. Nós estamos vivendo um dos maiores períodos de afastamento espirituais ou espiritual da história. Amados irmãos, nós não temos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida. O afastamento espiritual, amados irmãos, principalmente da casa do Senhor, ele tem sido agravado a cada dia na minha vida e na tua vida. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus ele quer fazer uma obra na minha vida e na tua vida, mas, amados irmãos, as concupiscências da carne têm aí tirado a vontade de Deus da minha vida e da tua vida, e nós temos, amados irmãos, vivido um grande afastamento de Deus. E quando digo isso, amados irmãos, o Senhor ele tem dito: quem vos inquiriu, quem colocou na vossa mente, no vosso coração, um só pisardes nos meus santos átrios. Nós precisamos, amados irmãos, olhar e contemplar e ouvir aquilo que Deus está falando, que Deus ele fala que não me chamou, não chamou a você somente para pisar nos seus atos. Porque muitas vezes, amados irmãos, ir à casa do Senhor com a Bíblia debaixo do braço hoje em dia tem virado um status. Quando nós colocamos a melhor roupa, quando nós colocamos os melhores pendentes nas nossas orelhas, as maquiagens na face, um cabelo bonito, nós muitas vezes chamamos a atenção
daqueles que estão do lado de fora, será que temos chamado a atenção de Deus? Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, Ele contempla do lado de dentro, o Senhor não contempla do lado de fora. Quando o Senhor, Ele fala, aleluia, ao profeta Samuel, um dos maiores profetas do Velho Testamento, ele chega na casa de Jessé para consagrar um novo rei de Israel, e quando ele chega, amados irmãos, aos portões da cidade, aqueles homens, os anciãos da cidade perguntam: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor na casa de Jessé. Mas no intento do coração dele, ele sabe verdadeiramente aquilo que Deus tem chamado ele a fazer. E quando ele começa os trabalhos, daqueles trabalhos que o Senhor chama ele para fazer, a palavra do Senhor diz que quando passa Eliabe diante dos seus olhos, amados irmãos, ele contempla e ele fala assim: eu estou diante do novo rei de Israel. Porque ele vê aquele moço jovem, bonito, forte, de boa estatura. E o Senhor, ele chama a atenção de Samuel, fala: Samuel, não é este. E Samuel fica assustado e Deus fala com ele: eu não contemplo a beleza física, eu não contemplo aquilo que está do lado de fora, mas eu olho por dentro, eu olho o coração. Assim Deus está falando com o profeta Samuel. E o profeta Samuel, ele começa a ver os filhos de Jessé, vai passando um a um até tornar o derradeiro. E Samuel, ele diz assim: olha, acabaram os teus filhos, Jessé. E segundo as tradições bíblicas, diz que aquele filho que está lá no pasto, que está cuidando das ovelhas, que está cuidando das malhadas, aquilo ali é um fruto extraconjugal. Segundo o que diz as tradições bíblicas, não verdadeiramente a Bíblia traz isso, mas aquele filho é um filho bastardo, Davi. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos desprezado aquilo que é verdadeiramente para nós trazermos para dentro de nós, aquilo que é colocado do lado de fora, aquilo que é colocado de lado. É nesse ponto que Deus quer agir, nesse ponto que Deus quer usar, nesse ponto que Deus quer fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. E quando chama a Davi, amados irmãos, Davi é o único que estava trabalhando naquela casa, e traz Davi e fala: olha, enquanto ele não chegar, ninguém se assenta à mesa, ninguém toca num pedaço de pão ou num pedaço de carne, ninguém bebe, ninguém faz nada enquanto ele não chegar. E quando ele chega, amados irmãos, Samuel contempla o poder do soberano Deus de Israel sobre Davi, e ele derrama o óleo da unção e o consagra como rei de Israel. Amados irmãos, nós devemos nos consagrar ao Senhor. A consagração ao Senhor não é o homem que consagra, não é o vizinho quando você passa perto da casa dele e ele te elogia, não é as pessoas que estão à nossa volta que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida, mas é aquele que está lá em cima, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É aquele quando você entra no silêncio do teu quarto e começa a palestrar com ele, ele começa a agir, ele começa a fazer o sobrenatural. É aquele quando você se ajoelha e as tuas lágrimas começam a rolar, e o Espírito Santo vai te tomando de uma tal forma que o teu corpo ele se arrepia ou arrepeia da ponta dos pés ao alto da cabeça. Amados irmãos, nós precisamos entender que é esse o Deus, é esse o Espírito, amados irmãos, que nós devemos estar servindo, o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós temos entrado e saído da casa do Pai, ou até muitas vezes temos deixado de servir ao Senhor, temos deixado de entrar dentro da casa do Pai, porque nós estamos vivendo um afastamento espiritual muito grande.
Nós vivemos nas nossas próprias concupiscências, nos nossos próprios deleites. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. A Bíblia não é mais a nossa regra de fé e prática. A nossa regra de fé e prática é as nossas necessidades cotidianas. É a necessidade do TikTok, é a necessidade do Quai, é a necessidade do Instagram, é a necessidade do Facebook, é a necessidade de um filho, de uma filha, é a necessidade nossa do dia a dia. Aquilo que Deus colocou para mim e aquilo que Deus tem colocado para você, isso fica em segundo plano. Isso fica quando der. Quando der eu faço, quando der eu não faço. E se Deus quiser, tem que ser assim. Se Ele não quiser, problema em assunto, eu não estou nem aí. É assim que tem acontecido. E não adianta falar que não é. Não adianta falar que não é. Nós vivemos fazendo pouco caso de Deus, quando nós deveríamos colocar em primeiro lugar a sua vontade. Está escrito nas Sagradas Escrituras: fazei, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o primeiro lugar na casa do Senhor, amados irmãos, aquilo que nós devemos fazer dentro da casa do Senhor, isso já se tornou o último, o derradeiro, já passou, e a gente não se lembra mais quando verdadeiramente nós temos que fazer. As nossas obrigações estão em primeiro lugar. Tudo aquilo que eu desejo tem que estar em primeiro lugar. O desejo do Espírito Santo fica para lá. E nós temos, amados irmãos, trago um texto aqui que Deus tem falado conosco também, em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8. Ele diz assim... Jesus ele traz uma parábola e ele diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. No seu versículo 3 de Lucas 18 diz assim: havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz iníquo. No seu versículo 7 diz desta maneira: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meu amado irmão, minha amada irmã, será que o nosso Deus achará um coração quebrantado? Nós estamos vivendo numa época, amados irmãos, que o entretenimento ele tem sido uma arma de Satanás contra o crente. Porque hoje em dia, amados irmãos, se nós pegamos o TikTok ou o Quai, é ali 3 ou 1 minuto, aí 1 minuto, pum, a pessoa vai passando, tum, aquilo que interessa ele passa, ele vai passando. E tem coisas, amados irmãos, que a gente coloca na palavra de Deus, a gente coloca coisas verdadeiras, coisas que nós devemos estar buscando aqui nas Sagradas Escrituras, e
Tem pontos que a gente coloca, eu envio para 256 pessoas todo dia a mensagem de Deus que está escrita, que Deus coloca no meu coração. E a pessoa, ela nem olha a mensagem, a pessoa já responde logo. Ela não tem tempo de olhar a mensagem. Hoje nós não temos mais tempo para Deus, nós temos tempo para as nossas próprias concupiscências. E quando nós ouvimos alguma coisa que tem falado de Deus, isso tem entrado no ouvido e tem saído no outro. E muitas vezes, amados irmãos, nós não concebemos aquilo que Deus quer falar com a gente. A gente faz aquilo que nós queremos para nós. Nós não temos uma vida conforme diz a palavra do Senhor a respeito da grande comissão. Quando ele fala de grande comissão, e essa grande comissão, ele não fala, não, é você que tem tempo de fazer, é você que já é aposentado, é você que hoje não foi trabalhar. Não, a grande comissão, ele não escolhe uma ou outra pessoa. Na grande comissão, todos são chamados para a grande comissão. Está lá no capítulo 28, verso 18 e 19 de Mateus. Ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, pregai o evangelho a todos os povos e nações, ensinando-vos a guardar todos os meus mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Todo dia da vida de vocês eu estarei com vocês. Ele não escolhe o pastor Carlos, ele não escolhe somente uma pessoa, ele escolhe a todos para fazer parte dessa grande comissão. Ele escolhe a todos para nós estarmos fazendo a sua vontade, pregando o seu evangelho, nos doando dentro da sua casa. Quantas vezes eu já falei aqui, né? A gente fala de Ana, filha de Fanuel, que desde o seu casamento viveu 7 anos com seu marido, viúva desde então. Ela ficava todos os dias, ela vinha todos os dias na casa do Senhor, ela amava a presença do Senhor. Hoje em dia, amados irmãos, se nós colocarmos aí o que vai ser o céu, a gente, vamos colocar assim o céu como se está escrito na palavra, ruas de ouro. A gente vai olhar as ruas de ouro, a gente vai olhar, vamos imaginar que as paredes das casas são de esmeraldas, os campos são lindos, e nós vamos viver, amados irmãos, com aquele sorriso enorme na face. Vamos conjecturar aí que todo mundo está vestido de branco, no seu auge, né? Aquela coisa maravilhosa na presença de Deus, vivendo no céu, conforme diz as Sagradas Escrituras, né? Que verdadeiramente nós viveremos cantando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Mas, e aí todos nós estamos indo para o céu, aí a gente chega no céu, aí a gente está vivendo aquela maravilha lá e tal, e Deus falando conosco, a gente vivendo no esplendor de Deus. Nós estamos apenas conjecturando e colocando a vida que nós levamos aqui na terra. E aí a gente imagina aqui na terra aquelas situações daquelas pessoas naqueles bailes, né, da vida aí, aquele som batendo e tal, aquilo para cá e para lá, aquelas situações, e a pessoa vai sentir falta dessa situação, porque quando nós estamos dentro da casa do Senhor e a gente sente que é um pedacinho do céu, a gente fica olhando toda hora no relógio, fala, será que não vai acabar esse culto? A gente fica assim, o pastor está pregando muito, o sermão está muito demorado, eu vou perder um ônibus, eu quero ir para casa para almoçar, eu quero estar com a minha família, eu quero isso, quero aquilo. E a gente fica perturbado dentro da casa do Senhor.
A casa do Senhor não é mais o lugar de satisfação, a casa do Senhor não é o lugar mais do meu prazer. O meu prazer é na minha casa, quando eu chego, tem a televisão lá de 50 polegadas. A minha casa é quando eu ligo o ar refrigerado e fico ali em cima da minha cama, olhando uma coisa, olhando outra. A casa do Senhor, nós não temos mais prazer dentro da casa do Senhor, a gente não tem mais prazer de chorar na presença e nos pés do Senhor, a gente tem prazer nos deleites cotidianos, amados irmãos, quando a gente vai a uma praia, olha ali mulher de biquíni, homem de cueca, a gente olha o peitoril, a gente olha isso, a gente olha aquilo, a gente sai de casa, a gente sente os prazeres dos shoppings, a gente sente os prazeres do mundo. Esses prazeres no mundo têm contaminado, têm entrado dentro do nosso peito, satisfeito os nossos olhos, as nossas concupiscências. Nós não temos mais prazer dentro da casa do Senhor. O meu prazer é em dar risada nas piadas do trabalho, nas piadas nas reuniões familiares. O nosso prazer é ver uma criança dançando a dancinha da moda. Nosso prazer, amados irmãos, não está mais dentro da casa do Senhor. Nós estamos virados um samurai. Os nossos prazeres estão totalmente aquém daquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Quando o apóstolo Paulo diz, amados irmãos, que seja sempre constantes e abundantes na casa do Senhor, isso para nós, isso já passou, já caiu de moda. Nós não temos mais prazer. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós passamos nos ônibus e ali está a casa do Senhor, seja qual congregação for, seja qual igreja, qualquer uma das denominações, a gente olha para dentro da igreja assim, elas estão todas vazias. Hoje em dia, nós estamos vivendo um enfraquecimento espiritual muito grande. Os crentes hoje estão vivendo um mundanismo dentro da igreja. Hoje em dia, as pessoas não se casam mais. Hoje dentro das igrejas cristãs evangélicas, estão vivendo amaziados, estão vivendo em adultério. Se não for adultério com uma mulher, com um homem, estão vivendo adulterando contra a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor ele está preocupado quando ele fala com Jeremias. Olha, Jeremias, será assim como esse vaso, ele estava bonito, ele se quebrou. E o oleiro, ele amassou o barro, fez de novo. Será que eu não posso fazer isso também com o meu povo novamente? Aquele que se afastou da minha presença, aquele que tem se afastado, aquele que não tem notado o seu afastamento, o seu esfriamento espiritual, será que eu não posso fazer de novo novamente, Jeremias? Sim, eu posso, Jeremias, diz para eles. Mas quando Jeremias vai dizer, quando Jeremias vai falar, o povo fala, nós queremos viver na nossa própria concupiscência, nos nossos próprios pecados. Nós faremos o desejo do nosso coração. Não vamos dar ouvido aos sacerdotes, nem os levitas, nem os profetas. Antes vamos cavar uma cisterna, vamos jogar Jeremias dentro dela atado aos pés. Muitas situações dessa têm acontecido. Vamos calar a boca do profeta, vamos mentir contra ele para desmoralizá-lo, para que ele venha ficar calado, para que nós não ouçamos a sua voz. Muito disso tem acontecido. Nós estamos vivendo um evangelho segundo a concupiscência da nossa própria carne. Nós temos escolhido os mestres e doutores conforme os nossos próprios desejos. Hoje em dia, nós estamos lançando as nossas Bíblias nas gráficas para reescrevê-las segundo o desejo do nosso coração. Os textos que nos acusam a respeito de adultério, a respeito de fornicação, a respeito de homossexualismo, isso está sendo tirado das Sagradas Escrituras. Daqui a pouco, quando diz a Sagrada Escritura, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua esposa, e ambos viverão uma só carne. Daqui a pouco estará escrito, um homem abandonará a sua casa e encontrará um outro homem
e ambos serão uma só carne. A mulher deixará a sua casa e se unirá à sua própria mulher, e ambos serão uma só carne. O homem deixará a sua casa e vai ter 2, 3 mulheres, e com as 2, 3 mulheres serão ambos uma só carne. Nós estamos vivendo dias terribilíssimos e nós não temos atentado para isso. Hoje em dia as crianças, elas dão ordem aos adultos. Hoje em dia o diabo, Satanás, ele tem feito misérias dentro da nossa casa. Hoje em dia uma criança de colo, quando nós colocamos no colo, essas crianças têm dado tapa na cara da mãe, tapa na cara do pai. De colo. Nós precisamos entender, hoje em dia, quando a criança está no colo, ela se esperneia, ela joga para trás, ela joga para frente e começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, começa a gritar, começa a se espernear. A mãe dá a mão à palmatória para a criança. Quando eu era mais jovem, tinha os meus filhos, eu dava uma palmada na bunda dele e falava: fica quieto, senão a gente vai sair daqui da onde que a gente está e a situação vai ficar pior para você. Eu nunca dei mole para meus filhos. Nós precisamos entender que nós estamos como crianças nas mãos de Deus. Nós somos crianças pirracentas e nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes a gente fala: não, estou fazendo. Amados irmãos, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho chorado na presença do Senhor, e o Senhor tem falado comigo: Pastor Carlos, isso não é nada, eu quero mais. E eu tenho entendido, amados irmãos, segundo o Espírito Santo do Senhor, que é pouco. É pouco. Eu tenho servido a Ele, eu tenho feito os cultos, amados irmãos. A escola dominical na parte da manhã, de 8 às 9, de 10 ao meio-dia é culto, 19 horas às 21 horas é culto. Terças-feiras é culto da família, quarta-feira é culto na sede, quinta-feira a gente vai para o monte entregar os pedidos e orar. Tenho orado na parte da manhã, tenho orado na parte da noite. O Senhor tem falado comigo: Pastor Carlos, isso não é nada. Não venha para cá falar que isso é alguma coisa, não é. Busca a mim. Está faltando. Amados irmãos, e quantas vezes a gente vai fazer o culto, a gente quer chamar um irmão para orar, a gente quer chamar uma irmã para dirigir o culto, quando olha, não tem um irmão, não tem uma irmã dentro da igreja. Eu não sei o que os irmãos têm feito, eu não sei o que está acontecendo. A gente precisa entender, na hora, amados irmãos, que a porca torce o rabo, na hora que a situação fica difícil, amados irmãos, todo mundo corre para junto do pastor, todo mundo corre para junto de Deus. Fala: meu tio está internado, minha tia está internada, eu estou com problema daqui, eu estou com problema dali. É um câncer, é um acidente, é uma morte, é uma decapitação de um braço, de uma perna. A situação, ela tem sido difícil, o inimigo de nossas almas, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas muitas vezes a gente tem brincado com as coisas espirituais, que é aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Muitas vezes nós enchemos a boca para falar que somos cristãos, mas nós não nos colocamos para orar. Na hora de servir, na hora de colocar dentro da casa do Senhor, o pastor fala alguma coisa, o pastor coloca um projeto, a gente fala: eu não posso. Amados irmãos, ontem nós estávamos no centro da cidade com o Sr. Ronaldo lá, eu fui levar ele, glórias a Deus, pela cadeira de roda que a nossa irmã Marina Salles doou.
Nós fomos em 2 bancos. Num não era, que mandaram escrito lá na correspondência. No outro, que nós tínhamos ido a semana passada, o centro da cidade é terrível. Ele ficou mais ou menos 1 hora dentro do banco até receber a sua quantia. Depois, quando ele recebeu, falou: toma aqui, pastor Carlos, uma quantia para o senhor. Eu falei: de maneira nenhuma. Eu já estou há 3 meses numa luta danada com o negócio de trabalho, mas eu não arredo o pé de estar servindo ao meu Deus, de estar buscando. Eu creio no sobrenatural de Deus. E quanto mais eu sirvo, quanto mais você serve, mais as coisas ficam difíceis. Pensa que o inimigo de nossas almas ataca aquele que não tem feito nada, não ataca. O inimigo de nossas almas, ele coloca dificuldade, ele coloca situação difícil na tua vida, assim como ele fez com Jó. Deus apresentou, falou: olha, viste o meu servo Jó? Eu vi também tu dar de tudo, do bom e do melhor para ele. Aí ele toca na vida, toca no gado, toca nos filhos, toca na saúde. E quem olha para Jó fala assim: esse aí não serve a Deus nem aqui nem na China, igual os amigos falou, Jó está em pecado. Jó tem pecado contra Deus. É por causa disso que essas coisas têm acontecido com ele. E muitas vezes, amados irmãos, acontece comigo, contigo. Amados irmãos, está na hora de nós despertarmos com um grande avivamento. Mas como nós vamos ter avivamento se nós distanciamos da casa do Senhor? A piscina lá fora, a praia, não estou falando que é proibido, não. Você pode ter piscina, você pode ter praia, você pode ter ajuntamento aí com a tua família, você pode fazer tudo lá fora, porque existe todo o tempo debaixo da terra. Está escrito lá em Eclesiastes, há tempo de fazer tudo, mas na hora de estar servindo ao Senhor, a gente tirar o tempo de servir ao Senhor para ir para a praia, o tempo de servir ao Senhor para estar fazendo outras coisas, me poupe, é me chamar de bobo, é me chamar de palhaço. 2 horinhas dentro da igreja, quando o Senhor te dá 24 horas, você falar que não tem tempo de estar dentro da casa do Senhor? Que mentira nós estamos colocando diante de Deus? Que tempo nós temos servido a Deus? Aquilo que nós temos que fazer para Deus, nós temos feito. Vai me enganar onde? Vem com palavras corriqueiras, vem dar desculpa para mim. Não tem desculpa, meu amado irmão, não tem desculpa, minha amada irmã. Talvez você está preso no trabalho, aí é outra coisa. Talvez você está doente, você não pode vir aí, é outra coisa. Mas você falar: fui fazer compra porque não tinha nada dentro de casa, faz uma outra hora. Eu fui visitar uma pessoa doente, visita uma outra hora. Eu fui no shopping, fui comprar uma roupa, eu estava pelado, coloca uns panos, coloca um pedaço de qualquer coisa, mas vem para o culto. Mas não, tudo aparece na hora de vir para o culto. Ninguém vem para o culto. Existe desculpa para tudo enquanto é coisa. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. E a gente tem desculpa para tudo. Quero ver você colocar desculpa na hora que você comparecer diante do tribunal de Cristo. Colocar desculpa para ele naquele momento. Eu quero ver você colocar desculpa. Fala: Deus, olha, eu não estava indo na tua casa porque eu fui nesse lugar, eu fui acolá, porque eu estava numa praia, porque eu estava aqui, porque eu estava ali, porque eu fui para a piscina, porque eu fui para o shopping, porque o TikTok não deixou, o Pai não deixou, porque o Instagram não deixou, porque eu tive que fazer isso, porque eu tive que fazer aquilo. Coloca desculpa para Deus diante do tribunal de Cristo. Vai colocar desculpa para Ele. Está escrito na palavra do Senhor: eu preguei no teu nome, eu evangelizei no teu nome, eu expulsei demônio. Ele fala: afasta de mim que eu não conheço você. O Senhor está precisando que nós venhamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. O Senhor está precisando que nós venhamos em nome de Jesus Cristo falar: Senhor, eu te amo, Senhor, independente do meu pastor, independente da minha pastora, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo comigo, com a minha família, com qualquer que esteja do meu lado, eu não te deixarei, eu não deixarei a tua palavra, eu não deixarei de estar dentro da tua casa. Eu quero te adorar em espírito e em verdade todos os dias da minha vida. Eu quero ser um contigo, eu estarei cabeça a cabeça, lado a lado, eu batalharei a tua causa. Quando o Senhor diz que verdadeiramente nós devemos levar a nossa cruz, eu quero levar a minha cruz.
Eu não quero que ninguém venha tirar o peso da minha cruz. A cruz é minha, eu vou levar até o final. É isso que nós devemos fazer. Será que Cristo, quando Cristo vier, vai achar fé na terra, essa apostasia, esse distanciamento, esse esfriamento espiritual que nós estamos tendo? As pessoas estão amando muito mais as coisas terrenas, amando muito mais a criatura do que o Criador. Nós precisamos entender o que Deus está falando conosco. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo como se tivesse pancadão. As coisas estão acontecendo e a gente não está percebendo as coisas acontecendo. A gente tem que abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento. Nós fomos feitos homens, animais racionais. Nós temos que raciocinar nas coisas de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, ter responsabilidade com a nossa vida espiritual. E nós não estamos tendo. Muitos querem ser pastores, mas pastores de si mesmo, porque não faz a vontade de Cristo. Muitos querem ser missionárias, pastoras, mas como vão ser pastores e pastoras se não têm feito a vontade de Deus? Se vive todo dia, estou cansado, e vive aí contando história. Para de contar história. Deus sabe a verdade que está no íntimo do seu ser. Deus sabe que está no teu coração. Será que nós estamos tendo um caráter libado na presença do glorioso Deus de Israel? Será que estamos tendo? Entra ano e sai ano, amados irmãos, nós estamos vivendo a mesma coisa. Nós estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando. A gente olha, fala assim, nós precisamos ver milagre. Mas como nós vamos ter milagre que o que nós estamos plantando não é nada para colher milagre? A nossa fé se esvaiu de nós não temos fé mais, conforme tinha aqueles nossos amados irmãos da igreja primitiva. Eles viviam o evangelho na ponta da espada, porque a qualquer momento, amados irmãos, a espada vinha e cortava o pescoço de um. Se você ler um livro aí que tem a Era dos Mártires, o sangue dos cristãos era como sementeira, cortava a cabeça de um, amanhã aparecia 1000 cristãos. Jogava na arena, amados irmãos, o leão comia. Nero, ele colocou fogo na cidade. Os cristãos era a tocha de fogo que alumiava a cidade. Quando matava 1000, aparecia 10.000 cristãos, amados irmãos. Hoje nós vivemos um evangelho, amados irmãos, água com açúcar. Nós vivemos um evangelho que a gente prega aqui e a gente fica massageando o ego do irmão, da irmã. A gente fica passando a mão na cabeça. E quando nós passamos a mão na cabeça, mais distanciamento o cristão, a cristã, o povo evangélico está verdadeiramente distante do Senhor. Está na hora de nós voltarmos a viver um evangelho verdadeiro, um evangelho que faz a diferença. E muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos esse evangelho, porque esse evangelho, amados irmãos, nos obriga a ter compromisso com Cristo. E nós queremos viver descompromissado. Nós queremos compromisso com a nossa carne, quando o Senhor está chamando para nós termos compromisso com o Espírito Santo. Aonde está aquele que o Senhor ele fala, a quem enviarei? Não tem um para levantar a mão. Não tem um para falar, envia-me a mim. A gente precisa entender aquilo que Deus está falando conosco. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos distante do plano de salvação. A gente está distante do plano de Deus. A gente está distante de Deus. A gente está distante do Espírito Santo. A gente foge da palavra de Deus às léguas. Quanto mais distante de Deus nós tivermos, melhor é. Essa é a nossa consciência. Nós não queremos mais nos doar para a igreja. Dinheiro, amados irmãos, que você doa para a igreja, esse dinheiro que você doa para a igreja, ou senão que dá de oferta ou de dízimo, esse dinheiro não te leva para o céu. A palavra do Senhor tem dito
que ainda se você desse o seu corpo para ser queimado vivo, nada adiantaria. Há de ter você uma comunhão com Deus, você e Deus. Falar: Deus, olha, eu tenho comunhão contigo, eu tenho falado contigo, você tem ouvido, o Senhor tem ouvido a minha voz, e eu tenho ouvido a sua. Eu tenho experimentado, ó Deus, do teu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo, ó Deus, tem me impulsionado a fazer muito mais do que eu já tenho feito. O que eu tenho feito não é nada perante o que o Senhor já fez por mim. Será que você tem experimentado o melhor de Deus? Isso que eu estou falando não dá ibope, amados irmãos. Isso que eu estou falando, amados irmãos, poucas pessoas ouvem. A gente olha, quando eu coloco lá no YouTube, 2, 3, não passa de 10 pessoas. Quando muito, nenhuma pessoa ouve o que eu estou falando, porque isso não interessa. Quando coloca lá uma pessoa falando besteira, quando falando de prostituição, quando falando de lascívia, isso dá ibope. Isso as pessoas querem ouvir. São milhões e milhões de pessoas. Hoje as pessoas mais ricas do Brasil são pessoas que estão nas redes sociais falando e contando piadas. Essas pessoas compram aviões, essas pessoas compram fazendas, têm mansões, porque nós estamos nos alimentando de coisas que não vão nos levar para Jerusalém Celestial. Nós estamos nos alimentando de coisas que estão nos conduzindo para o inferno, quando nós deveríamos nos alimentar daquilo que nos leva para a vida eterna. A palavra do Senhor, ela perdeu o valor para a maior parte da humanidade. Nós estamos experimentando o pior período da igreja na terra. E se você quiser fazer a diferença nesta vida, ela tem que começar pela tua vida. Se você não der o primeiro passo, não espera que os outros vão fazer no teu lugar. É você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que agir. É você que tem que falar: eu quero que Deus me usa. Eu quero me colocar nas mãos de Deus. Eu quero estar junto. Eu quero ser um. Nós precisamos. Dinheiro, amados irmãos, não vai fazer a diferença, não. Dízimo, oferta, eles vêm para pagar água, luz, gás, estadia, mas isso não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é você ter comunhão com Cristo, é você ter vida com Cristo, é você ter vida com Deus. Se você não tiver vida com Deus, você não pode comprar pastor, você não pode comprar a Deus com o teu dinheiro, você não pode comprar a Deus com os teus bens. Tem pastores que se vendem, mas nós precisamos experimentar de Deus. Nós precisamos experimentar dos dons espirituais. Aí sim nós vamos ter um grande avivamento espiritual, mas que ele comece pela minha vida, pela tua vida. Porque está difícil, amado irmão. O povo não quer Deus. O povo quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. O povo quer oração, mas não quer orar. O povo quer as bênçãos de Deus, mas não quer se comparecer nos átrios do Senhor. Está na hora de nós darmos as mãos, cabeça com cabeça, ombro a ombro.
nós fecharmos as brechas do muro, nós estamos reunidos de mão dada, como uma corrente que não tem nenhum elo frouxo, nenhum elo fraco, mas nós aguentarmos o rojão. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer. E tá difícil, amados irmãos, tá difícil. Hoje nós não aguentamos ouvir a verdade. Hoje nós não aguentamos estar recebendo uma palavra que venha verdadeiramente fazer a diferença na nossa vida. Será que você pode? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos, ó Pai, debaixo das Tuas mãos potentes, ó Pai. Muda, Senhor Deus, o quadro de cada um de nós, ó Pai. Porque nós temos pensado, ó Pai, que temos feito muito, mas nós nada temos feito. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso cansaço, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, é de entretenimentos, ó Pai. Coisas, Pai, vazias, ó Deus. Coisas que não nos levam para o céu, Pai. Os nossos joelhos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, eles não estão mais calejados, ó Pai, conforme, Senhor Deus, os joelhos, ó Pai, dos nossos antigos irmãos, ó Pai, que passavam 2, 3 dias, ó Pai, presos, ó Pai, dentro de um quarto, orando, clamando ao Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós precisamos experimentar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de ouvir, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, experimentar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a Tua boa mão, ó Pai. Nós precisamos experimentar, Senhor Deus, a intervenção, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, nos ensinando, ó Pai, a caminhar. Nos ensinando, Senhor Deus, a dar passos, ó Pai, de encontro ao Senhor. Então nos ensina nessa manhã, Pai. Nos capacita, ó Deus. E faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, tudo que nós temos feito, ó Pai, prevaricar, Senhor Deus, contra o Teu reino. Mas, Senhor, o Senhor disse, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus, que aquele barro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que foi amassado, pois o vaso se quebrou, ó Pai, o Senhor pode fazer dele outro vaso, ó Pai. Então, Senhor Deus, reestabelece, Senhor Deus, em nós, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, um novo mover, ó Pai, uma nova adoração, Pai. Nos ensina, Senhor, nos capacita, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, indo te encontro, ó Pai, o Teu querer, o Teu efetuar. Pai, nós precisamos, ó Deus, das Tuas mãos potentes, nós precisamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Ó Deus de Israel, nós queremos chorar na Tua presença, Pai, nós queremos, ó Pai, lavar a nossa alma diante do Senhor, ó Deus. Nos ensina, Senhor Deus, te adorar como convém. Nos ensina, Senhor Deus, a estar nos entregando, ó Pai, como nós precisamos entregar-nos ao Senhor, ó Pai. Ó Deus de Israel, o Senhor é aquele, Senhor Deus, que tudo pode. Nós te adoramos em espírito e em verdade, Pai. Nos ensina, Senhor, nos capacita. Em nome de Jesus, ó Deus. Faça diferença, Senhor, na minha vida, na vida do meu irmão, ó Pai. Que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus esteja abençoando todos os amados irmãos, todas as amadas irmãs. Uma boa quarta-feira. Que Deus esteja aí com a Sua excelência, moldando a nossa vida de acordo com a vida dEle. Ele é quem pode todas as coisas. Ele pode fazer a diferença em mim. Ele pode fazer a diferença em você. Nós precisamos dele. Nós precisamos ser transformados. Tudo que nós temos feito não passa de gotas daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele vai fazer.
Em nome de Jesus, venhamos nos fortalecer no Senhor. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus prospere a tua caminhada. Deus te ensine a estar adorando a Ele em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Receba um abração do pastor Carlos. E que o Espírito Santo de Deus esteja vindo sobre você com seu sobrenatural, nos moldando o nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Até mais tarde, se Deus quiser. Mais tarde estarei orando novamente. Em nome de Jesus Cristo. Aqueles que quiserem colocar o seu WhatsApp aí, nós vamos estar... Vou colocar o meu WhatsApp aí. Os irmãos estejam pedindo oração aí. Eu estarei orando, né? Tem alguns irmãos que eu envio as mensagens. Coloca o seu WhatsApp aí, fala: Pastor Carlos, manda mensagem para mim. Eu estarei enviando a mensagem que foi pregada hoje, que foi anunciada hoje na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Coloca aí o teu WhatsApp, eu vou estar enviando essa mensagem e você vai estar recebendo essa mensagem em nome de Jesus Cristo todos os dias. A oração que eu faço de manhã, a oração que eu faço à noite, você vai estar recebendo, você vai estar aí se fortalecendo no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe muitíssimamente. Em nome de Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe.